Ampliação das instruções para o mês da Páscoa, parte 1. Mês 1 no calendário do Eterno. Mês 4, dia 12 de 2022. Este é um esclarecimento sobre a questão da alimentação na festa dos pães ázimos e outros detalhes relativos a esta festa da primavera do Eterno e seu povo. O Eterno deseja que seu povo se purifique física e mentalmente, para que sua palavra possa ser interiorizada em nossas mentes. É por isso que ele especificou para nós uma dieta simples. No de jejum, comeremos ervas amargas, pão ázimo. Para aquelas pessoas fisicamente fracas, crianças ou pessoas que têm alguma condição, recomenda-se fruta fresca, se você a tem, ou frutas secas, ou compota de frutas. Ou se você não tem frutas, então vai usar legumes ou o que quer que você tenha em mãos. Então, com isso, vamos fazer o nosso de jejum. A água que vamos beber, vamos lembrar sempre das regras de saúde. Não será junto com a comida. Assim, 1h30 ou 2 após o de jejum, você pode beber tanta água quanto seu corpo necessitar, até meia hora antes de começar a comer sua próxima refeição novamente. Para o almoço, vamos usar novamente ervas amargas, pão sem fermento, mas também podemos dar a pessoas fracas com alguma condição de saúde ou crianças uma porção de proteína vegetal, neste caso, legumes, sementes oleaginosas, nozes. Vamos usar então alguns vegetais que temos disponíveis. Ou se você não tem vegetais disponíveis, então vamos usar uma fruta neste caso, pois já incluímos o que é a proteína. Então, a fruta que você tem pode ser abacaxi, mamão ou maçã, ou alguma fruta que é rica em enzimas. Se você não a tem, então vá para legumes como repolho, alguma alface, rúcula, tudo isso. E então, vamos falar um pouco mais tarde neste áudio sobre isso. No jantar, comeremos novamente as ervas amargas, os pães sem fermento, e novamente especifico para as pessoas fracas ou com alguma condição de saúde, ou crianças. Então acrescentaremos frutas, que eu disse no início, que podem ser frutas frescas. Se você tiver algumas frutas da época, sejam elas quais forem, ou frutas secas, ou frutas que você tem em conserva. Volto e especifico que a água que vamos beber, não vamos bebê-la com as refeições, mas 1h30, 2 horas após as refeições, até meia hora antes de comer. Estou especificando 3 refeições no que acabo de ditar, mas há pessoas como eu que gostam de comer 2 refeições por dia. E embora eu não me considere uma pessoa forte, tenho minhas fraquezas físicas e tudo isso, mas fiz muito bem em comer 2 refeições em vez de 3. Incrivelmente, como diz o Senhor, através de sua serva Ellen White, que 2 refeições
são melhores que 3. Faz a mente mais desperta, faz seu corpo trabalhar melhor e você tem mais energia. Eu já vivenciei isso em minha vida. Há pessoas que põem algum tempero no pão sem fermento, no pão ázimo. Podemos usar azeite de oliva. E se tiverem alho ou cebola, podem esmagá-lo e acrescentar coentro. Podemos usar tudo isso porque são muito bem aceitos. Muitas pessoas, às vezes, têm alguma confusão sobre frutas e não sabem exatamente o que é uma fruta e o que não é. Por isso, vamos falar um pouco sobre isso. O que é uma fruta? Uma fruta é um ovário fecundado que a planta cria ao redor da semente. Assim vemos que em Gênesis nos é dito que tudo que amadurece, pendura e carrega sementes será alimento para você comer. Portanto, é simples. A fruta tem sempre uma função reprodutiva dentro dela. E isso é o que é uma fruta. O que é um vegetal? É qualquer parte comestível da planta, além do fruto, como folhas, caules, raízes ou flores. Em relação às frutas, que muitas pessoas não sabem que são frutas, há berinjela, tomate, pimentão, abacate, abóbora, pepino e também a característica das frutas tem algo em comum. Elas são consumidas cruas e não precisam de nenhum cozimento. Nos legumes, os encontramos folhas como a alface, espinafre, rúcula, coentro, salsa, culantro. Nos bulbos, podemos encontrar alho e cebola. As flores incluem a couve-flor e a alcachofra. Nos tubérculos, há batatas, batatas doces, inhame, mandioca e tudo o que sabemos. Nos caules, há aipo, espargos e cebolinhas. Nas sementes, temos lentilhas, arroz e feijão. Mas neste caso, podemos usar lentilhas e feijão, se você não tiver outras sementes. E tudo o que você tem é apenas arroz. Mas, por favor, para que seus pensamentos não fiquem nublados e você entenda o que o Senhor realmente quer nos dar nas leituras específicas desta festa dos pães ázimos, porque Ele quer nos dar sua bênção, sua compreensão, sua sabedoria através das leituras que teremos. Então, por favor, torre o arroz. Torre-o bem antes de cozinhá-lo. Vamos tostá-lo sem água. Torre-o e depois cozinhe-o, para que não turve sua mente, porque o arroz tende a turvar a mente. É um carboidrato muito potente que entra em nosso sistema e sabemos que esses carboidratos são convertidos em açúcares. O açúcar é um explosivo de muitas coisas em nosso sistema, incluindo o fato de que ele irá turvar nossa mente. Se você quiser preparar arroz, recomendo que o faça desta forma que eu expliquei. E além disso, você pode acrescentar muitos vegetais crus, não cozidos. Isto ajudará a mente a manter sua mente clara. Outra coisa importante, não coloque um prato tão cheio como um grande vulcão. Quando se trata de arroz e cereais,
recomendo comer muito pouco, especialmente nesses dias em que não vamos fazer trabalho físico, onde é necessário muito esforço, mas teremos que colocar água em alguma planta que precisa de água, mas não nos dias da Santa Convocação. E se em algum destes dias tivermos que alimentar algum animal, tudo bem, mas tente ter certeza de que o trabalho que você tem que fazer está em harmonia com a festa. O mais importante é nossa relação com Deus e meditar profundamente em tudo que Ele nos ordenou que estudássemos durante estes dias. Isso é sumamente importante. Ele os deixou para nós, porque são muito necessários para a nossa salvação. Assim, você pode usar frutas e vegetais que vêm de diferentes plantas, mas enquanto os frutos são os ovários que contêm as sementes, os vegetais são certas partes destas plantas que são comestíveis. Por exemplo, o chuchu está relacionado à abóbora, pepino e abobrinha. O chuchu é encontrado em muitos lugares e também é chamado por outros nomes, tais como batata do pobre e etc. A palavra chayote significa abóbora espinhosa e sabemos que também podemos usá-la. O chuchu pode ser cozido a vapor ou cozido com um pouco de água, porque há tipos diferentes, mas alguns são mais doces e podem ser comidos quando estão bem maduros, e há outros que são manchados, podem ser cozidos a vapor. Lembro que vegetais de folhas verdes são plantas comestíveis que são cultivadas em horta. Aqui temos coentro e salsa e o que quer que você tenha em sua horta. Os verdes são vegetais de folhas e eu digo isso de maneiras diferentes. Então, não há confusão, porque algumas pessoas os chamam de verdura e algumas pessoas os chamam de vegetais. Lembre-se que os frutos são os que têm ovários e sementes dentro. Os legumes podem ser considerados partes da planta que são comestíveis, mas não frutos. Temos também nozes, que são amêndoas, castanhas, abacate, amendoins e cocos. Estas também fazem parte da fruta e podem ser comidas. Temos as frutas carnudas, que são damascos, peras, tomates, berinjelas e abóboras. É muito importante entender isso, para que não tenhamos problemas quando se trata de comer nesta festa de pão sem fermento. Quero compartilhar com vocês algo mais que é muito importante. Temos que ver como serão nossas atividades nestes dias de festa, especialmente nos dias em que tivermos uma convocação santa. Refiro-me ao primeiro dia da semana, porque temos uma assembleia solene, e ao 7º dia das festas, que cai exatamente em um dia de repouso semanal, em que também temos uma santa convocação, e temos de ver como vamos proceder nestes dias. Há muito trabalho a ser feito. Sabemos que todas as pessoas que estão na verdade atual participarão dos 2 pilares monumentais que o Senhor nos deixou, a saber, o batismo e a ceia do Senhor. Quando comemos a ceia do Senhor, é uma renovação
de nossa consagração, nosso pacto com Deus. E o batismo já é plenamente tomando este pacto completamente diante do Senhor. É por isso que é muito importante que cada pessoa que deve participar do ritual da ceia do Senhor seja batizada primeiro na verdade presente. O objetivo da lavagem dos pés é que o Senhor teste o coração de cada um de nós. Você pode olhar ali, em João 13, e encontrará os detalhes deste ato que o Senhor exige ou requer de todos nós. Quando celebraremos a Páscoa do Senhor? Celebraremos a Páscoa do Senhor assim que o sábado do 7º dia terminar. Então, começaremos a participar do ato de humildade e então comeremos a ceia do Senhor. Assim que terminarmos este ritual que acontecerá entre os irmãos, não pararemos para falar de coisas banais, mas nos retiraremos calmamente para nossos lugares, meditaremos no que o Senhor nos permitiu e continuaremos a nos encontrar com Deus até que o sono nos supere e acordaremos no dia seguinte para participar da festa dos pães ázimos. Mas quero me apoiar um pouco antes de tudo isso e quero mencionar que temos o dia de preparação que está diante de nós. Depois vem o sábado do Senhor que está no meio, entre o dia de preparação e o dia da festa da Páscoa. Este sábado será um sábado normal, um sábado santo perante o Senhor. Mas este sábado não faz parte da festa da Páscoa. Após o sábado do Senhor, começa o primeiro dia da semana, e é quando devemos celebrar a Páscoa do Eterno, entre o Eterno e seu povo. Portanto, tendo este sábado no meio, antes da festa da Páscoa, teremos que fazer alguns preparativos antes deste dia. Vim perante o Senhor para pedir sua sabedoria, e ele me fez saber que o povo deveria agir desta maneira. 4 horas antes da chegada do sábado, ou seja, do dia de preparação, a pessoa que deve preparar o pão da ceia do Senhor perante o Senhor será a pessoa a oficiar, seja em família ou em grupo, porque é possível celebrar a Páscoa em família. Falando de pessoas que não estão em grupo, ou seja, aqueles que não estão na montanha, mas em suas casas, nas cidades ou na periferia das cidades. Portanto, quem tem a tarefa de preparar o pão e o suco de uva deve estar em solenidade e consagração perante o Senhor, e será ele quem oficializará. A família desta pessoa deve conceder-lhe este tempo para aquele momento de consagração que ele precisa para preparar o pão para a ceia do Senhor. Se você estiver nos acampamentos, terá que decidir quem será a pessoa a servir a refeição, de acordo com as exigências do Senhor. Lembre-se que o Senhor estabeleceu as regras e, em harmonia com elas, você terá que escolher a pessoa que servirá a ceia do Senhor naquele acampamento e que preparará o pão para a ceia do Senhor. Quando o pão será preparado? Dentro dessas 4 horas antes do sábado do Senhor começar. Essa pessoa terá tempo de fazer o pão ázimo para a ceia do Senhor, seja ele feita na família ou no acampamento. Devo também mencionar mais uma coisa importante,
e que existem campos que o Senhor separou. Como é isso? Há pessoas que obedecem ao Senhor e outras não querem ser obedientes ao Senhor, mas todas elas dizem que são obedientes ao Senhor. A questão é que o Senhor declarou algumas exigências. Ele estabeleceu certos deveres, e aqueles que não querem obedecer a esses deveres que o Senhor estabeleceu, porque não é o homem que os estabeleceu, mas o Senhor, estão automaticamente em estado de conflito ou guerra e, obviamente, não poderão permanecer juntos. Portanto, eles terão que permanecer separados. Infelizmente, isso aconteceu em alguns campos, em alguns acampamentos. Isso não aconteceu em muitos, mas aconteceu. Não há poucos campos onde isso aconteceu, mas o importante é que isso aconteceu. Isso é assustador. Há muitas pessoas que me perguntam, mas como isso aconteceu? Eu explicarei. Em relação às 4 horas antes do início do sábado de que vos falei, sobre a pessoa que terá de preparar as coisas e terá de oficiar em grupos ou na família, terá de fazer o pão da ceia do Senhor em consagração. Depois que esta pessoa for dispensada desta tarefa, a reconciliação ou ceia de reconciliação prosseguirá. Não deveria ser um jantar superficial, nem deveria ser como uma grande refeição, mas um pouco das coisas que foram preparadas deveria ser comida. Mas isso não é tão importante quanto o fato de que se trata de uma ceia de reconciliação. Posso me reconciliar com uma pessoa que me ofendeu sem me dar conta, ou que me ofendeu abertamente, mas que mais tarde se arrependeu. Ou seja, eu posso me reconciliar com uma pessoa que me ofendeu sem que ela se dê conta, ou que me ofendeu abertamente, mas que mais tarde ela se arrependeu, para que possamos nos reconciliar. O que podemos fazer neste caso, em que alguém no acampamento quer pedir perdão e quer participar deste tempo de reconciliação que o Senhor exige antes de sua ceia, mas essa pessoa não quer cumprir com as exigências do Senhor e não quer aceitar a verdade presente. Posso perdoar esta pessoa que me ofendeu, mas não haverá verdadeira reconciliação, porque a verdadeira reconciliação está em Jesus Cristo. E se eu quiser caminhar na norma elevada que Cristo Jesus estabeleceu para seu povo, e essa pessoa não quiser percorrer o mesmo caminho, a reconciliação não será alcançada, embora do ponto de vista humano possamos dizer que sim, até que ele o reconhece e diz: eu estava errado. Eu acreditava de todo o coração que o Senhor pedia desta maneira, e é por isso que eu fazia as coisas dessa maneira, mas agora eu percebo que é o contrário. E então, aí haverá uma verdadeira reconciliação, e poderemos participar juntos da ceia do Senhor. Mas se essa pessoa vier e disser: quero assistir ao jantar de reconciliação com você, mas não acredito em nenhuma das verdades presentes. Não acredito que o Senhor tenha elevado os padrões, mas todos nós podemos continuar como antes. Eu acredito no ritual da ceia do Senhor, mas nestes 7 dias da festa dos pães ázimos, onde temos que fazer isso e aquilo, eu não acredito. Portanto, estamos com problemas, porque não estamos caminhando nos mesmos parâmetros que o Senhor está levantando nesta hora. Aqui temos uma situação em que podemos oferecer perdão a esse irmão ou irmã sem qualquer problema,
Mas, repito, a reconciliação unânime não será possível. Então eu não poderei participar nem de um grupo, nem de um acampamento, porque alguns pensam de uma maneira e outros pensam de outra. Portanto, não poderei ter a ceia do Senhor com aquele grupo que não concorda com as exigências de Deus. Entretanto, esse grupo poderá ter a ceia do Senhor, e o grupo que atender às exigências de Deus poderá ter a ceia do Senhor, e o Senhor tomará providências quanto a quem aceitará e quem não aceitará. Em que base? Quando Jesus estava com seus discípulos e o tempo estava se aproximando para ser oferecido no lugar do Cordeiro, ele sabia que era a festa da Páscoa. Ele enviou seus discípulos para fazer todos os preparativos. Entre os 12 discípulos estava Judas. Deus não o demitiu, mas deixou muito claro e disse: um daqueles que se sentam à mesa comigo me trairá. Todos se perguntavam se eram eles, e quando chegou a hora de Judas dizer se era ele, foi-lhe dito: você o disse. É uma afirmação tão clara, mas muitos hoje se perguntam por que os outros não perceberam quando ele disse: você o disse. E se ele tivesse dito: este sou este, Senhor? Eu teria respondido sim, obviamente. Mas quando nossas mentes estão enevoadas, quando as coisas se tornam impossíveis ou inacreditáveis para nós, então vem a dúvida se ele disse ou não. Assim, embora Judas tenha assistido ao jantar, o inimigo entrou nele e saiu, e sabemos o que aconteceu em seguida. Agora, alguns argumentarão que devemos comparecer todos juntos, mesmo que outros estejam abertamente com os padrões mais baixos, como desejarem. Mas precisamos ver com certeza o que o Senhor quer nos dizer e o que Ele já nos deu a conhecer. A luz e as trevas não podem ficar juntas, meus queridos irmãos. Deus deixou muito claro para nós, todos estes anos, com muito sofrimento, desde 2017, para ver tudo o que está acontecendo. Começou ainda mais cedo, desde 2015, com as batalhas que estavam acontecendo na organização. E em 2017 ele começou a enviar luz clara e direta para aqueles que não se davam conta. E com isso começou uma forte sacudidura, e ainda maior que a de 2015. E desde então o Senhor começou a elevar os padrões, elevar a norma cada vez mais alto. É por isso que nestes dias em que o Senhor nos pede para meditar, analisar e estudar tudo o que Ele nos propôs, não posso estar com uma pessoa que está simplesmente construindo, lavrando a terra e sujando-a, porque não quer ter comunhão com Deus, porque não vê o que é necessário, que naqueles dias e naqueles momentos ele deve parar aqueles trabalhos. Infelizmente, existem campos que têm que se reconciliar separadamente, e é o Senhor quem decidirá quem será aceito e quem não será. Essa é a prerrogativa do Senhor. Nenhum de nós pode destacar ninguém. Pode haver uma pessoa no grupo que diz: eu atendo a todos os requisitos de Deus. O Senhor elevou os padrões e eu os assimilei, e assim por diante. Mas, no entanto, há um peso em seu coração e ninguém pode vê-lo. Mas o Senhor o vê. Então é Ele quem tem essa prerrogativa de decidir quem Ele aceita e quem Ele não aceita. Deus não tem nenhum problema com a fraqueza humana. Deus tem um problema com a hipocrisia. Diante da fraqueza humana de Deus, é que não entendemos o que Ele nos pede e agimos erroneamente. Mas quando compreendemos, voltamos ao caminho, retomamos aquilo que não demos importância em algum momento. Hipocrisia, eu entendo, mas não quero fazer.
Eu quero ficar com a primeira versão. Eu quero fazer do jeito que eu gosto. Não quero fazer isso à maneira de Deus, porque não acho que seria uma grande coisa. Com essas pessoas, Deus tem problemas. Neste momento, temos problemas diante de Deus. Quero deixar tudo isso claro, para que todos nós possamos entender o que Deus está nos dando a conhecer nesta hora. Voltarei à forma como vamos fazer isso, no que diz respeito aos preparativos. Esta noite começam os 3 dias de preparação para aqueles que vão celebrar a ceia do Senhor em família ou no acampamento. Mas isso significa que quem quiser se preparar pode fazer isso. É dever de cada um de nós estar preparado para aqueles momentos solenes que nos esperam. Como nos preparamos? Não pedimos que as pessoas jejuem por 3 dias e se separem, mas isso não significa que não possamos fazê-lo para aqueles que podem fazê-lo e para aqueles que têm muito trabalho, porque há muitos campos que requerem muita preparação, inclusive aquele em que estou. Então, aqueles de nós que estão trabalhando devem cantar, estar em oração, ter turnos entre nós, onde podemos nos retirar por meia hora, ou 1 hora, ou mesmo 2 horas, dependendo de cada caso. E assim nos preparamos para encontrar Deus. Que nada nos impeça ou nos perturbe em nossos preparativos para o Senhor. Desta forma, podemos nos preparar. O Senhor sabe que temos muito a fazer, especialmente nos acampamentos de montanha, quando suas festas solenes estão se aproximando. Quanto maior o grupo, mais preparação é necessária, porque há crianças e todas essas coisas. Portanto, esta é a preparação que teremos. Então, 4 horas antes do dia de preparação, antes do sábado do Senhor começar, o pão será preparado para a ceia do Senhor, e aquele que vai oficiar o pão o fará, e lhe será dado tempo. Imediatamente depois disso vem o jantar de reconciliação. Já explicamos como acontecerá o jantar de reconciliação. Após essa ceia de reconciliação, todos poderão receber juntos o sábado do Senhor, ou poderão recebê-lo cada um em seu lugar. É possível de qualquer maneira, pois nada foi especificado para este tempo. Depois disso, começa o sábado do Senhor com o manjar sabático que o Senhor nos envia a cada sábado para que seu povo estude. Uma vez terminado o sábado do Senhor, passamos imediatamente ao ato de humildemente a lavagem dos pés e depois a ceia do Senhor, com pão e suco de uva não fermentado, para participar da Páscoa do Eterno e seu povo. Depois disso, nós não paramos para falar sobre o que não devemos falar, que cada um volte ao seu lugar para meditar, para se consagrar ao Senhor, e então passaremos aos dias da festa dos pães asmos, que estão à nossa frente e que já explicamos como guardar. Amados irmãos, deixo todos esses detalhes escritos para vocês, porque há muitas perguntas e é muito difícil para mim responder a todas elas. Mas neste texto que preparei para vocês, poderemos conhecer todas estas características.